Então, a gente vai retomar aqui nosso estudo dirigido. Hoje a proposta foi sobre os tempos cirúrgicos. Então, os alunos aí tiveram seu tempo de estudo de 1 hora, retornaram agora com os resultados. Então, eu vou abrir o arquivo aqui da primeira dupla, que é a Solange e a Camila, que fizeram sua pesquisa sobre diérese, né? Tá com vocês, tá, meninas? Deixa eu, só um minuto. Pode começar, tá, Camila? O Sol, desculpa, o microfone estava fechado. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tudo bem. Tá, eu vou Tá deixar ótimo. aberto o meu microfone. Se tiver muito barulho, vocês falam que eu fecho, tá bom? Mas vocês vão falando Tá aí, eu certo. vou passando. Fiquem à vontade. Tá. A gente ficou com diérese e significa basicamente dividir, cortar ou separar. A separação dos planos anatômicos, tecidos, que vai possibilitar ter acesso a algum órgão ou alguma região, seja na cavidade ou na superfície. E é o rompimento da continuidade dos tecidos. Basicamente é isso. E ela pode ser classificada tanto como mecânica como física. E começando por mecânica, é utilizando instrumentos cortantes ou outros instrumentais específicos empregados para determinados tipos de tecido. E um tipo de mecânica é a punção, que seria o objetivo de drenar coleções de líquidos ou coletar fragmentos de tecidos por meio de agulhas e trocáteres induzidas nos tecidos, separando-os sem seccioná-los. Então, até uma injeção seria um tipo de diérese, a punção feita por alguma injeção. O segundo tipo de diérese mecânica é a secção, que é dividir ou cortar os tecidos com algum uso de material cortante. Aí pode ser um bisturi, pode ser uma tesoura, lâminas e etc. Divulsão é o afastamento dos tecidos pelos planos anatômicos sem cortá-los, com auxílio de afastadores, tesouras com ponta romba e pinças hemostáticas. Então, depois que é feito a secção, que é o corte, feito com bisturi, depois vai ter a divulsão, que é o afastamento Muito do bom. tecido. Desculpa até te interromper, Camila, que é bem importante isso aí, né? Que ele coloca, principalmente assim, em tecido adiposo, coloca a tesoura para afastar, porque aí não precisa o corte, né? A divulsão seria Uhum. divulsão, né? Seria a separação mesmo, né? Com a tesoura, mas não com o corte, né? Abrindo ela para separar o tecido. E aqueles afastadores maiores entram nesse tipo de divulsão também, né? Tá certo. Curetagem, que é a raspagem da superfície do órgão, que é feito quando a paciente perde o seu feto, né? Aí tem a raspagem do útero. A dilatação, que é o processo para se aumentar o diâmetro das estruturas anatômicas utilizando dilatadores específicos. E o deslocamento, que é a separação dos tecidos de um espaço anatômico virtual utilizando deslocadores específicos. Pode Maravilha. descer mais um pouquinho. Sim. Agora Obrigada. nós temos a diérese física, que ela é realizada por meio de recursos especiais. E dentro dela nós temos 3 tipos, que é a térmica, que ela é realizada com o uso do calor, cuja fonte é energia elétrica, que é o caso dos bisturis elétricos. A crioterapia, que é o resfriamento brusco e intenso da área a ser realizada na cirurgia, que é com o nitrogênio líquido.
Eu até procurei alguma coisa da crioterapia para mostrar, mas eu não achei. E o laser, que ela se realiza por meio de ondas luminosas de raios infravermelhos concentrados em alta potência. O sistema laser é obtido a partir de materiais em estados sólidos, líquido ou gasoso. O mais utilizado é o CO2. Que maravilha, gente. Olha, isso mesmo, tá? Agora, eu gostaria de saber dos demais aí, que para vocês, meninas que fizeram a pesquisa, foi muito complicado? Conseguiram entender qual que é a terminologia, a função? Vocês também trouxeram aí os instrumentais também já no meio da discussão. Ficou claro para vocês ou vocês precisam de alguma complementação? Para mim ficou claro depois que a gente assistiu um vídeo também que com a linguagem bem mais fácil de entender. Simples. Sim. E a gente só achou difícil encontrar, tipo, na Sobec, que a gente não encontrou. Uhum. Aí, essa fonte a gente não usou a Sobec, a gente não encontrou no site, nem nos PDFs que você Entendi. disponibilizou para a gente. Eu procurei Porque também na. uhum. Nós procuramos também na biblioteca do Senac. Eu Uhum. até falei para a Camila, eu falei assim, Camila, ou nós não estamos sabendo procurar, ou realmente não tem. Não, mas o que acontece é porque muitas vezes tem os artigos que eles vão citar, né, todos esses procedimentos, que geralmente quando vem um artigo, no começo, eles vão dar, assim, principalmente as terminologias, né, os conceitos científicos, mas, e também o tempo foi curto, né, gente, mas vocês conseguiram, não tem problema, vocês conseguiram onde essa pesquisa? Chama Sanar Na Sanar. Saúde. E Aquele que Foi. tem. você mandou, né? Foi, Sanar Saúde, né? Sanar? isso. Sanar? Sanar. E tinha um Assim? videozinho também que se fosse tivesse mais tempo, né, depois a gente pode até deixar o link no chat, que o Vitor Uhum, elucidou ótimo. muito para nós. Ah, então beleza. Mas pode deixar, se vocês quiserem deixar no chat, aí vocês só colocam qual que foi o tema, né? No caso de Eris, e aí vocês colocam lá, que vai ser bem legal, ajuda bastante a ilustrar, né? O vídeo ajuda muito mesmo, tá? Muito legal, meninas. Vamos aí, né? Uma salva de palmas aí para a apresentação de Obrigada. vocês. Muito Obrigada, legal. Natália. Que bom. Quero saber se as demais, o pessoal ficou claro para vocês que Diéris é o primeiro tempo cirúrgico que nós temos. Lembrando lá da cirurgia segura, lembra que entre os itens, antes de fazer, não se faz a incisão, antes de fazer a cirurgia segura, todo aquele checklist, né? Lembra que a última coisa que o circulante vai passar para o instrumentador vai ser o bisturi elétrico e o bisturi também a lâmina fria, né? Que utiliza aí também para a questão mecânica dessa diérese. Ficou claro para vocês, pessoal? Se tiverem dúvidas, falem aí, porque é a separação de tecido e tem várias maneiras. Então, desde a questão aí, a mecânica até a física, né? Usando aí as tecnologias, tá certo? Ficou bem explicadinho, bem sucinto. E se tiverem dúvidas também, anotem aí, vamos conversando. Tá importante que você que fez a sua parte fique atento, porque a gente só vai entender o todo se souber as partes, tá? Muito obrigada, meninas. Camila, Sol. Bom, vamos lá então. Quem vai ser o próximo? Aí o B. A parte que pegou hemostasia, né, Gabriela Godoy? Tem Isso, também. foi eu e a Letícia. Tá, ok. Quem tá falando? Gabriela Godoy. Oi, Gabriela. Eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Tá. Ok. Vou aumentar só. Deixa eu ver se eu acho aqui o lugarzinho de aumentar um pouquinho. Tá bom assim, Gabriela? Tá Tá conseguindo? sim, eu consegui Tá? enxergar. Maravilha. Então aí você vai para o segundo momento, né, da cirurgia, né, Gabriela?
Primeiro foi a diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico, né? Agora a gente vai para o segundo, que é hemostasia. Isso. Ele é um termo, então, que refere-se a mecanismos, né, que mantém o sangue dentro do vaso. A hemostasia pode ser espontânea, natural, temporária, com garroteamento e hemostasia é que e a gente faz algum tipo de machucado, né, ou perfura algum vaso, aí vai lá acho que fala metástase, né, Natália? Não é isso? No caso, é cascata de coagulação, né? No caso. Cascatas de coagulação para coagular o vaso. Isso. Aí, sobe um Proteger, pouquinho né? para mim. Tá. Isso. Sobe um pouquinho para mim. Isso. Foi? Isso mesmo. O que mais que eu ia falar? Aqui está explicando tudo. A primeira coisa que ocorre é a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo no vaso lesado. Em seguida, as plaquetas e os fatores da coagulação formam um tampão e perdura até o tecido vascular lesando e se regenere por ações dos fibroblastos. E, em seguida, o sistema fibrinolítico, pela lise no coágulo, dissolve o trombo. A eficiência desse sistema de eventos depende de uma ação localizada, da não extensão, da rapidez do processo. E tem também a hemostasia com garroteamento. Aqui eu coloquei uma foto de um homem, né, da guerra. E aqui, por exemplo, aqui tá ele tá com hemorragia, né, um ferimento aqui grave. E aqui é o garroteamento, ó, para estancar a hemorragia. Muito bom. Acho que a Letícia agora vai falar sobre da pinça. Então, aí, pode abaixar um pouquinho, Natália, por favor. Aí tem a da pinça, né, que é o procedimento quando, por exemplo, tá o cirurgião lá e às vezes pode ocorrer, né, uma hemorragia, geralmente ocorre. Aí ele tem várias técnicas, tem aquela que é a natural, né, que o nosso corpo faz, e tem a temporária, que pode ser usada com a pinça, aí tem essa pinça aí, por exemplo, a pinça de Kelly. E pode abaixar um pouquinho, Natália, por favor. Aí tem essa que é reta e essa que é curva. Então tem essas duas. Aí tem o garroteamento também, que é uma coisa mais temporária. Aí eles usam isso como hemostasia. Muito bom, meninas. Ainda trouxeram aqui as bibliografias. Ó, vocês, em resumo, assim, é para conter uma hemorragia cirúrgica. Isso, falar mais exatamente. Vocês conseguiram em tão pouco tempo e fazer uma pesquisa, vocês falaram sobre hemostasia, que é natural do nosso organismo, né? Quando são pequenos cortes e que vai ter a restauração daquele vaso através da cascata de coagulação. E aí, quando a gente sofre traumas mecânicos, né? Então, caso os guerrilheiros, pessoal desses conflitos que tem no Oriente Médio e que vão para a guerra, hoje existe, né, um tipo de dispositivo no próprio uniforme deles, quando eles são alvejados por algum tipo de mina ou algum tipo de projétil, e que ele tem um grande trauma, ele tem esse dispositivo para ele fazer o garroteamento, ele faz o autogarroteamento, né? Que é esse dispositivo aqui, tá vendo, ó? Ele faz o garroteamento porque, gente, como ele teve um trauma grave, em poucos minutos ou horas, dependendo da artéria que pega, ele pode ter um choque hipovolêmico e via óbito. E se ele garroteia até a assistência chegar, né, porque hoje só é indicativo nesses casos de amputação, porque aqui ele vai perder o membro, provavelmente, muito difícil de ter reconstrução, dependendo do tempo de atendimento. Ele faz o garroteamento temporário. Desculpa, Oi? Não, desculpa, eu te atrapalhei, depois eu falo. Não, imagina. É porque aqui tá um barulho e às vezes eu não escuto vocês também. E aí o que acontece? É feito temporariamente, né? A intenção é que esses vasos daqui não sejam prejudicados.
Mas a gente tem, por exemplo, aí vai fazer a cirurgia, então vai amputar aqui e tal, e pelo menos preservou a vida dele, né? Mas o membro é muito difícil de recuperar. Quando é na cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, a gente tem também alguns meiões que são utilizados para fazer esse garroteamento, mas de maneira não tão agressiva como é esse aqui, porque esse daqui, ele vai lesionar vasos, artérias aqui, então a recuperação é muito difícil, porque ele tem que ser a cada tempo, tem o tempo certo de ficar garroteado para não acabar com as estruturas, né, nervos, tendões. E na cirurgia também tem os meiões que a ortopedia coloca, que ela faz uma compressão para também diminuir o sangue em determinadas áreas, para se fazer o procedimento ortopédico também, é um tipo de garroteamento. E a pinça, as pinças hemostáticas que as meninas falaram, o que é hemo? Hemo é sangue, estática é parada. Então pense aí, a Solange e a Camila vieram com a parte da diérese, que é o primeiro tempo cirúrgico. Então é a abertura. Então o cirurgião foi lá com o bisturi e quando ele faz a diérese, que é o corte ali na pele, vão ter várias terminações, né, sanguíneas. E se for, cada vez que vai aprofundando mais, ou ele faz vai ser o próximo aí que vai falar, ou ele faz mecanicamente, que é com Kelly. Então tem um vaso importante lá, tinha pressiona e faz a sutura desse vaso se ele for importante. Por quê? A hemostasia é para que o paciente não sangre, não perca seu sangue durante a cirurgia e que ele não venha a óbito por choque hipovolêmico, porque vai ter o sangramento normal, mas não pode ter um sangramento abundante. Então, as pinças hemostáticas, que são várias pinças, elas são próprias, elas têm uma cremalheira aqui e ela consegue pressionar o vaso para que o vaso pare de sangrar, tá? Ou estruturas também. Mas é isso aqui que vocês falaram, tem essas estrias que a gente fala que são as cremalheiras, né? E aí vai ser até fazer a sutura. Então, a hemostasia, gente, é o segundo tempo cirúrgico, importantíssimo. Então, foi o primeiro diérese, abriu pele, não é? Abriu estrutura, todas aquelas técnicas que as meninas trouxeram. Então, a hemostasia também tem alguns pequenos vasos que eles vão se regenerar com esse processo primeiro que elas falaram. E temos os outros que vão ter que ser suturados, tá? Dependendo da estrutura do vaso. Pode falar, meninas, eu interrompi, o que foi? Não, eu ia falar uma coisa que você já explicou, você já falou, que era do garroteamento, que ele pode prejudicar danos no vasos e tal, e que é perda do membro pelo fato de não ter circulação sanguínea no local e tal, mas você já explicou tudo isso. É isso mesmo, é porque o garroteamento ele é uma medida extrema. Antigamente se usava muito garroteamento, mas por causa desses danos, que aí os vasos vão ficar prejudicados, não vai ter circulação sanguínea, e o resultado disso é perda da extremidade onde que está lá garroteado, né? E principalmente a gente vai... Tem um tempo, Natália, do garroteamento, né? Porque não pode ficar muito tempo, né? Mas como você tá com hemorragia, também você não pode tirar daqui 2 minutos. Isso, exatamente. Tudo tem que ser avaliação. Então, você tem assim, por exemplo, a cada 30 minutos você frouxa e torceria para o outro lado, mas se está abundante, é custo-benefício. Se estão todas as artérias, eu não posso abrir, vai ter que ficar fechado aquilo ali até chegar. A gente pode afrouxar um pouco e tentar, mas não vai ter muito, vamos dizer, o custo-benefício. Se eu abro, ele vai sair muito sangue, não é? Eu acho que é uma coisa mais usada de última hora, né? Tipo, isso, de medidas de última hora. extremas, vamos fazer assim, né? Uma emergência. Isso, medidas extremas. Então, o que é? Eu garroteei, o que eu tenho que estar levando mais rapidamente para o hospital. Só que a gente sabe que em tempo de guerra cai uma bomba, vocês imaginam quantos feridos tem? Aí ele tem, os soldados têm esse dispositivo que salva a vida deles, porque pelo menos ele vai perder todo o sangue ali naquele momento. E quando a gente vai para a cirurgia em si, não é muito utilizado dentro da sala operatória.
tá? Porque só se ele chegou lá com esse garroteamento que foi feito extra-hospitalar. Mas dentro do hospital a gente tenta outras coisas, tem meias, entendeu? Que faz assim, diminui o fluxo sanguíneo, mas mantém o mínimo para que os vasos não sejam totalmente prejudicados. Tá ok? E vamos ver aí a outra hemostasia que também complementa essa. Meninas, parabéns, muito bom, viu? Alguém ficou com dúvida, por favor? Ou não está entendendo nada? Pode falar aí, eu só não estou conseguindo ler o chat, mas pode abrir o microfone ou anote sua dúvida, depois eu vou tirando. Tranquilo? Podemos seguir? Então, a próxima aí, o próximo é hemostasia também. Você postou aqui, Daniel, tá aí? Tá aqui, né, Daniel? Maravilha, eu vou abrir o seu, tá? Pode ser. Ô, eu adicionei um monte de coisa, mano. Nossa, que trunfo. Não, eu sabia que ia ser meio puxado aí para hemostasia, né? Tá Mas eu sabia que vocês também iam dar conta, né? Mas se ficar alguma pendência, eu faço depois, tá? Fiquem Fechou. tranquilos. Fica à Tá. vontade, E Daniel. acrescentando esse negócio de garrote, eu já vi um tenente que perdeu a mão por causa disso aí, mano. Ele moscou com a granada, e aí ele tirou o pino e foi fazendo graça, sabe? Aí o negócio explodiu na mão dele, pô, mó engraçado. Não, engraçado não foi, né? Aí explodiu a granada na mão, aí teve que fazer o garroteamento, Nossa, né? tremeu tudo, cara. Tremeu mó longe, tipo, foi, nossa, longe mesmo, o som. E Meu bum! Deus. Aham. Foi Nossa, vídeo que você longe. viu na internet? Não, isso aconteceu mesmo. Real. Ele, nossa, fez bum! O chão até tremeu assim. Vum. Eu falei, Meu nossa. Deus. Ele E ele perdeu, perdeu a mão. acho que uns 3 dedos. 3 ou 4. Uhum. Já Aí era muito. fizeram o garroteamento, foi? Ah, tiveram que fazer, né? Tava sangrando demais. É. No Mas ele caso, também mostrou, pô. Ele ficou brincando com o negócio. Quem brinca com uma granada? Ele tirou o pino e ficou brincando com ela. Aí explodiu, mano. Explodiu. isso acontece em várias coisas, né? E até em churrasco de família, o pessoal não põe fé que o álcool às vezes pode explodir, o vidro vai acender churrasqueira com álcool, né? Tantos danos que a gente vê. Quando assim, que foi perda de membro, a gente tenta comprimir, assim, por exemplo, que como foi só uns 2 dedos, 4. não haver, 4 dedos, né? Não haveria assim o indicativo, porque foi um risco, ele poderia ter perdido a mão. Se foi rápido, tudo bem. Mas o torniquete, o garroteamento, aí nesse também não se aplicaria, seria compressão com tecidos, né? Ali no local, comprimir o local, sabe, Daniel? Não é indicativo de garroteamento. Só na perda mesmo, assim, do membro, se fosse a mão toda tal, porque aí eram muitas estruturas. Tá certo? Mas deu Vamos lá, certo. então. Sobreviveu. Pode falar a sua parte. Tá. Hemostasia farmacológica, que é uma resposta fisiológica normal do corpo para a prevenção de interrupções sanguíneas. Tipo, eu vou explicar do jeito comum. Sangrando, tá tendo hemorragia, sangrando muito, e aí acaba que você, tipo, estancando esse negócio aí. E aí é tipo hemostase. É tipo isso, professora? Me corrija se eu estiver errado. Hemostasia. É o que as meninas falaram, né? Quando o nosso próprio corpo promove essa resposta, né? Com os fatores de coagulação lá e faz um reparo no vaso. Sim. Tá. Ele é dividido em 3 partes, que é a hemostasia primária, que é as atividades da plaqueta, coagulação. Essa da coagulação é bastante complexa, e aí quem se interessar pode dar uma pesquisada a mais, mas é bastante complexa. E a fibrinólise, que é a quebra da rede da fibrosa, que é o que ele tinha explicado lá em alguns tipos de cirurgia que tem esse tipo de procedimento aí. Uhum. E aí os anticoagulantes, que são fármacos, que é os medicamentos anticoagulantes, para não deixar esse sangue acumular aí, ela, tipo, ela é resultado no bloqueio de qualquer lesão vascular, de maneira geral, tal, entendeu? E a cauterização, que é um termo médico usado para descrever a aplicação de uma substância cáusticas ou ácidas sobre uma lesão com o objetivo de removê-la. Após a aplicação do produto, a lesão fica esbranquiçada e pode arder. Isso me lembra muito quando você se rala, não? Que ela arde bastante, aí tem aquele negócio branco.
Durante a cirurgia, a gente pode fazer hemostasia, né, com o bisturi. Ele tem a função de corte e hemostasia. Então, como se fosse uma oclusão por coagulação que é induzida pelo aparelho, né, uma condução. Mas segue, pode ir tranquilo aí, depois eu faço complementação. Fechou. Tá. A duração dele dura cerca de 30 minutos. O número de sessões varia de acordo com a quantidade de vasinhos e recomendado em intervalo mínimo de 5 dias entre elas, que é a duração. Eu pulei esse como funciona, porque eu acho que não tem muita utilidade, sabe? Tá. Pode passar para baixo. Tá. Desce mais. Aí o laser. Pode subir. Um pouquinho, peraí. Valeu. O laser transdérmico, que é usado para tratamento dos vasinhos. As teleglidiastésias ou vasicoses. Pode ser feito com auxílio de aplicações tradicionais ou com métodos isolados. O tratamento é feito através de disparos ou laser onde os vasinhos estão a ação do calor dos vasos. Sessões para cada vaso. O intervalo entre eles é de 46 a 60 dias. E aí tá a imagem do laserzinho. Legal. Vamos ver aqui Agora agora. Peraí, aqui, né? Tá. Agora eu vou falar a hemotasia tamponamento fez com gaze ou compressa sacramentos de superfície duração compressão 5 a 10 minutos formação do coágulo. Muito bem, ok, muito bom. Olha só, foi o que eu falei para vocês no caso de hemostasia por compressão. Quando vocês fizeram lá a aula de primeiros socorros, que foi tratar de sangramento, a gente viu que há a possibilidade de nós fazermos a compressão naquele local, e principalmente sangramentos superficiais. Ele também pode acontecer em estruturas internas, né, a compressão e a formação do coágulo, que vai ser o processo de hemostasia fisiológica lá do nosso corpo que vocês trouxeram, tá? Vocês querem continuar? Quem vai continuar agora? É você, Li? Eu. Tá. Ligadura meio mais empregado para se alcançar a hemotasia definitiva, sendo que este procedimento se emprega em vasos de médio e grande, sendo que consiste em pinçar vaso sanguíneo, ou seja, interromper definitivamente o lumen ou luz deste vaso. É procedimento utilizado no tratamento de hemorragia aguda. Como faz esta ligadura com as pinças? Se fez uma dobra no vaso, no lugar onde aconteceu a descontinuidade, e então liga este vaso. Quando acidentalmente cessou vaso de grande calibre, assim como a artéria carótida e a femoral, e quando o cessal é pequena, seguiu o procedimento anterior. Muito bem. Então, aqui, né, mostrando quando vai fazer uma ligadura, né, ou um interrompimento, a hemostasia definitiva. Então, há uma sutura em ambas as extremidades aqui do vaso para acontecer o corte aqui, né, para interromper o fluxo aqui nesse local. Legal, muito legal aí, viu, Li? Mais alguma oclusão endovascular? E oclusão endovascular, os dispositivos de
Occlusal vascular forum desenvolvimentos barabemici ahadida hemosausi painha introdutora entesi minimizar a ocorrência de complicações em pacientes submetidos a tratamento endovascular. Os dispositivos de oclusão vascular propiciam maior conforto ao paciente, reduzindo o tempo de hemostásia e repouso no leito. Muito bem. Então, quando se fala oclusão endovascular, olhando a palavra, gente, é um fechamento ali dentro do vaso, tá? Oclusão endovascular. Então, tem os dispositivos que são próprios para fazer isso, para cessação também aí, para realização de hemostasia. Então, vasos que têm risco de sangramento interno, então tem esses dispositivos também que vão ser usados, tá? Mais alguém vai falar alguma coisa? Juliana? Ficou tranquilo aí? Mais alguém quer falar? Daniel? Não, acho que não, tá tranquilo. Não? Quer Tranquilo. adicionar alguma coisa? Tranquilo. Tá, A joia. Juliana, não, acho que ela não apareceu. Apareceu aqui? Ela falou comigo aqui que ela estava com dificuldade, depois eu vou conversar com ela, aí eu vou ver com ela se eu posso ajudá-la, tá? Não, tá tranquilo. Complementando a parte da hemostasia, então nós temos hemostasia farmacológica, que ela é a hemostasia realizada porque o fármaco diminui o sangramento de um determinado segmento. A gente tem também essa hemostasia por tamponamento, tudo isso aqui que a Lê também falou, tá? A ligadura também definitiva. Muito legal, gente. Eu vou seguindo e amanhã eu faço algumas complementações, tá? Mas Muito é importante. obrigada. Muito obrigada a vocês dois. Parabéns, tá? O que é importante é entender que hemostasia é parar o sangramento. Então, abriu o paciente, foi na cavidade, cirurgia, eu vou chegar até um determinado local. Então, a cirurgia vai ser lá uma retirada de uma parte do intestino. Então, vai fazer pelo método convencional, não vai ser por vídeo. Então, a abertura da epiderme, da derme, e lembrando que tem vasos ali, né? A parte da musculatura, e tudo isso o cirurgião, quando vai abrindo o paciente até chegar no local, né, propriamente dito da cirurgia, ele tem que fazer hemostasia. Então, passo 1 ali, ou é o primeiro tempo do ato cirúrgico, vai ser diérese, e o segundo vai ser hemostasia, tendo aí diversos tipos de técnica para ser realizado para parar esse sangramento, desde fármacos até a parte mecânica, tá certo? Depois eu vou fazer uma complementaçãozinha. Gente, agora vamos lá para o nosso terceiro momento, que é exérese, não é? Quem é que ficou aqui? Foi a Simone, certo, Simone? Oi? Sim, Se você estiver... Ai, tá. Quer que eu abra o vídeo primeiro ou o arquivo? não, pode. O vídeo, ele é todos os tempos. Legal. Então, eu vou colocar no final. Tá bom. Pronto, já tá aberto aqui, sim. Tá, eu vou começar e depois as meninas vão terminar de falar. Ok, então vamos aqui. Bom, a gente pesquisou exérese. Ele é a remoção total ou parcial do tecido. Ele é uma operação que extrai do corpo humano aquilo que é prejudicial. E aí ele pode te dar algum tipo de... que seja... que pode trazer câncer, seja ele maligno. Você pode descer mais para baixo? Por favor. Só um pouquinho, peraí. Tá bom aqui? Sim. Aqui a gente vai começar a falar as etapas, que eu acho que é a Renata que vai falar agora. Oi. Oi. Sou eu.
A primeira etapa da exzere, eu não sei nem falar o nome. Exérese. Uhum. É uma anestesia local, essa é a primeira parte. Na sequência, faz-se uma incisão com bisturi em torno da lesão cutânea. É fundamental que o médico deixe uma margem de segurança ao redor do problema, para facilitar o diagnóstico. Essa margem deverá ser avaliada pelo especialista antes do tratamento reparador, já que cada lesão apresenta a sua. Por fim, a lesão é dissecada e removida para que não tenha chance de transformar em um tumor de pele. Toda região do corpo possui características específicas que precisam ser observadas sempre. Sendo assim, o corte tem que ser efetuado na direção certa para prevenir cicatrizes visíveis demais. Cabe ao cirurgião usar técnicas mais apropriadas ao realizar a excisere. Depois eu treino mais esse nome, tá, Natália? Oi? Não, tranquilo, gente, é assim mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Após a lesão de pele ser retirada, será necessário que o profissional de saúde conduza a hemostásia, que significa conter o sangramento. Da mesma forma, a sutura é a outra etapa essencial dessa abordagem médica. Aí tem a Natália, boa tarde, figura. Rosângela. Oi, Rosângela. Oi, nessa figura aqui, então, está mostrando os tipos cirúrgicos, né? E o que a gente está falando, que é a exérese, no caso é a terceira, que ela é a cirurgia propriamente dita. Aí eu vou falar sobre alguns instrumentos que são utilizados. Essa primeira figura aqui, que é a pinça anatômica, ela é um instrumento delicado, utilizado para segurar os tecidos, né, os tecidos mais delicados no ato da dissecção. Aí tem a segunda figura aqui, que é a pinça dente de rato. Ela é utilizada para segurar a pele e os dentes dela evitam que a pele escape da pinça. Os outros instrumentos também são aqui os bisturis. Esses aqui que eu pesquisei são de número 3 e número 4. O de número 3 tem lâminas menores, que é para incisões mais delicadas, e o de número 4 são para cortes maiores. Aí aqui embaixo tem as tesouras. As tesouras, elas podem ser de corte, com curvas ou retas. Também podem ser fortes ou também delicadas. Podem apresentar lâmina simples ou serrilhada, pontas romba ou pontiagudas. E também pode ser utilizada a combinação das duas. Que legal. Muito bom, Rosângela. Muito legal, meninas. Muito legal aí, né? Eu só vou fazer uma correção, eu não sei, assim... só para que não confundam aqui no texto, tá? Essa frase aqui, tá bom? Leiam com cautela, porque não está incorreta, mas às vezes ela dá um pouquinho... Porque exérese é essa aqui mesmo, que é a definição, é a cirurgia propriamente dita, né? É o tempo cirúrgico fundamental, que consiste na realização de tratamento cirúrgico, caráter diagnóstico, corretivo, paliativo ou estético. Então, quer dizer que, por exemplo, a gente estava lá, vocês fizeram a anotação da paciente que foi internada para uma cirurgia de colicistectomia. Nós temos a convencional e vocês assistiram o vídeo vídeo laparoscopia. E o primeiro tempo cirúrgico é a diérese. O segundo é a hemostasia, que é, né, diminuir o sangramento, parar o sangramento. E o terceiro é exérese, é a cirurgia propriamente dita.
Então, o cirurgião chegou lá na vesícula biliar e ele está fazendo a remoção, eu quiser dizer a retirada, não é? Ou reparo, mas seria isso. Então, ele retira lá para curar, né? A pessoa estava com problema com cálculos, tal. Então, é removida, a exérese realmente tirou, né? Ele foi ali retirado ou reparado, tá? Seria o motivo principal da cirurgia. Uma coisa que eu quero falar com vocês e deixar bem tranquilo também é que os instrumentais, ele tem diferentes funções dependendo do tempo cirúrgico, tá? Óbvio que nós temos uma pinça-dente de rato que ela serve para prender a estrutura, para ajudar o cirurgião a segurar ali a estrutura para ela ser retirada. Então, dependendo do que vai ser feito, a retirada vai ser o instrumental aí mais utilizado. Então, a gente tem alguns que tem mais o perfil, né? Igual o Kelly tem mais perfil de hemostasia, mas ele também tem hora que é usado de apreensão, então ele pode perpassar também aos tempos cirúrgicos aí, ok? Ficou alguma dúvida, gente, aí sobre esse terceiro tempo cirúrgico? Natália, desculpa, gente, eu acabei não prestando atenção também, acho que as meninas também não, nessa parte de anestesia local, que acabou você falou. É porque, assim, não sei se... Porque, assim, o entendimento ficou meio, né? A primeira etapa da exérese é uma anestesia local. Tá, tudo bem, mas... porque é tipo, dupla entendimento, né? Exato. Talvez essa frase atrapalhe um pouquinho. Então, lembre-se sempre que a exérese é a cirurgia propriamente dita, é o motivo pelo qual está se fazendo a cirurgia. Então, vai tirar um cálculo renal, vai tirar um cálculo lá do rim, abriu a pele, lembra lá, né, que a gente põe o paciente posicionado, tal, começou a cirurgia, primeiro ato, né, primeiro tempo cirúrgico, diérese, separação de tecido, segundo, hemostasia, chegou lá no órgão, né, vai fazendo hemostasia até chegar no rim, chegou no rim, chegou no cálculo, aí isso é exérese, né, aquele momento que foi a retirada do cálculo que estava lá do rim, aí ele volta fazendo hemostasia de novo, vai fazer sutura, tal, aí que é a parte da síntese também, tá? Que aí vai ser o próximo equipe aí, ou próxima dupla. Certo, gente? Eu vou fechar aqui. Mais alguma complementação? Parabéns, meninas, tá? Parabéns. Muito bom. Aí vai ser a próxima agora, que é a síntese, né? Quem ficou com a síntese? Camila? Não, Camila foi de... Aqui é o vídeo, né? Que tem tudo, né? Quem é que ficou com a síntese? Eu, Natália, a Jennifer e a Gabriela Nascimento. Tá, maravilha. Onde que tá o arquivinho de vocês? Vocês vão só falar ou vão colocar o arquivo aqui no canal? Jennifer? Simone, depois você me lembra. Oi, tô aqui, eu acho que a Ó, eu acho que a Gabriela Nascimento, peraí. Tá, tudo bem, tranquilo. A gente espera. É que faltou postar aqui no canal. Ô, Camila, esse aqui é o vídeo de todos os da diérese, né? Só ou de todos os tempos também. Esse vídeo. Não, só da diérese. Ah, legal. E a Simone também postou um vídeo, mas o dela é com todos os tempos. Então tem 2 vídeos para a gente passar. Quer ir colocando aí, Jennifer, enquanto eu passo esse da... Ô, Natália. Oi? Esse vídeo que eu coloquei são vários tempos, mas ele tem 8 minutos de duração. Tipo, ele não é muito didático em relação a imagens, essas coisas, mas ela falando mesmo, sabe? Tá bom. Então eu posso no chat, né? Melhor, não é isso? Isso, é isso que eu ia falar. Tipo, cada um, se quiser depois. Eu vou pôr no chat, então. Enquanto as meninas estão ajeitando as coisinhas deles lá. Gabi? Aqui, voltei. Põe a Natália do arquivo. Mas se não tiver também, gente, você pode falar, não tem problema, tá?
Eu coloquei no seu chat, Natália, o arquivo, eu você não tava colocou conseguindo no chat. colocar. Tá, só um minutinho que eu vou pegar lá então, peraí. Ah, tá. Beleza, eu vou abrir aqui. Vou baixar para abrir, tá? Tá. Gente, ninguém caiu hoje, hein? Ou vocês não estão me contando? Tá demorando aqui pra achar. Caímos sim. Caiu, meu Deus do céu. Eu não sei se o Teams está muito lento ou eu não estou conseguindo abrir, meninas. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Abriu. Está à disposição, Jennifer e Gabriela Nascimento. Fiquem à vontade. Vixe, agora vai abrir um monte. Espera aí um pouquinho. Pronto, meninas, está aqui. Estão vendo? Ah. Beleza, fica à vontade. Tô conseguindo ver. Então, a síntese cirúrgica. O que a gente pesquisou? Então, o que eu entendi sobre esse tema? Eles onde começar. É utilizado, eu sei que ele é utilizado para unir as próximas das bordas do tecido, com a finalidade, né, de estabelecer ali o tecido e também para dar o processo de cicatrização mais rápido também. E eles são usados para suturar, para fechar os tecidos, as bordas. Eles são usados os instrumentos porta-agulhas, são esses dois. Eu acho que esses dois são iguais, né? Eu não entendi muito bem na hora que eu pesquisar, mas eu acho que esses dois são... Eu fiquei meio confusa, mas eu acho que esses dois eu acho que é a mesma coisa. É porque, assim, porta-agulha, né, a gente tem, geralmente os instrumentais, depois a gente vai ter um pouquinho sobre isso, eles são, assim, geralmente é o médico que cria, e vai o nome do instrumental. Então, aqui, se você for observar, vocês forem observar, aqui é um porta-agulha reto, né? Então, o que é porta-agulha? Ele serve essa ponta aqui para segurar a agulha para a síntese, que é a sutura. Aqui já é um outro tipo, né, que é o Mathieu, que ele já tem uma cremalheira mais aqui na base, né? Mas ele também é um porta-agulha. Então, às vezes, quando tem que ser uma sutura mais precisa, tal, então tem diversos modelos, mas a função seria a mesma, a porta-agulha, tá? Depende do tecido que vai ser suturado, o acesso, a delicadeza, então tudo isso, o instrumental vai dependendo do procedimento, tá? Tá. E ela também a sutura, ela também é considerada a terceira e a última, né, tempo de cirurgia. Então, justamente, é ajeitar tudo em último. Aí a Jennifer vai falar quais são as Maravilha. Quais são as suturas. Gente, a gente tem a síntese mecânica, né, e a síntese manual. A síntese é a sutura. No caso, a mecânica, ela é muito utilizada como os grampeadores, né, com a coisa mais, já tá falando, mais mecânica. Então, os grampos, né, já a manual pode ser feita com esparadrapo, né, essa agulha mesmo, que a Gabi mostrou a imagem, ela é usada também na mecânica, né, que é a agulha manual. Na mecânica. A manual é o esparadrapo, tem a cola cirúrgica também, né, que é utilizada. Era só um pouquinho que a gente tem uns termos aqui. Espera um pouquinho. Beleza. Aí, segundo a terminologia, tem a cruenta, que é a união de tecidos, é realizada por meio de instrumentos apropriados como agulha de suturas e o fio cirúrgico permanentes ou removível, que a gente acredita que essa é a manual.
E a incruenta, desculpa, essa é a mecânica. E a incruenta consiste na formação de tecido com auxílio de gessos, adesivo, esparadrapos ou atadura, que é, no caso, a manual. Legal, muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, meninas? Só isso mesmo. Não, tá ótimo. Importante que vocês trouxeram aí o conceito. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Natália. Oi. Não consegui colocar, mas é porque eu queria colocar mais algumas coisinhas, eu não consegui por conta de como é que eu tô no celular, ele não teve coisa que ele não enviou. Sem problema, sem problema. Se acaso vocês quiserem colocar no canal depois, quiserem complementar também, se quiser um tempo na aula para complementar e mostrar, também não tem problema, tá, gente? Eu já combinei com a Andréia amanhã também vou fazer mais algumas pontuações para a gente estar aí complementando esse conteúdo. É isso mesmo, a síntese cirúrgica, a aproximação das bordas, né, da lesão, não foi feita ali a abertura do tecido. Se as bordas são aproximadas, menos quantidade de tecido celular vai ser necessário para recompor aquele tecido. Se acaso ficar, acontece, dependendo de qual foi o processo, às vezes tem uma cirurgia que é uma reabordagem, foi uma cirurgia que teve infecção e não tem condição para síntese, para sutura, e ela fica aberta, né? Mas assim, deu condição, vai se unir as bordas. Sempre a cirurgia vai unir as bordas. Abriu, vamos fechar. E o que acontece? Aí pode utilizar, vai precisar do porta-agulha, então ele é um instrumental para síntese, porque os fios de sutura que nós vamos ver, que as meninas falaram muito bem aqui, que podem ser permanentes ou temporários. Nós temos fios de sutura que são absorvíveis, temos vários, não vou tirar aí, deixar da pesquisa da Andréia, mas eles são envolvidos na síntese. Então, o porta-agulha vai ser o último instrumento ali que o cirurgião vai estar utilizando para fazer o fechamento das estruturas que foram abertas ali, né? Então, a síntese seria isso, manual ou mecânica. Então, a gente tem aí colas cirúrgicas, né? E você tem também, não sei se vocês já viram assim, uma falsa sutura que é feita com microporo. Então, tem um corte superficial. Não é necessário fazer, às vezes, ponto com fio, porque não foi tão profundo, não pegou tantos vasos importantes. Então, se une as bordas, lavando bem, né? No primeiro momento ali que abriu a lesão, lava-se bem e pode se unir as bordas e colocar o micropore ali, porque dali a 24 horas já vai começar todo o processo, aquele lá, né, que vocês falaram de hemostasia, que para o sangramento, a coagulação e renovação daquele vaso ali, restauração do vaso, tá? Então, muito legal, meninas, muito legal aí. Maravilha, tá? Ficou faltando, então, agora só o da Andréia, é isso? Confere. É isso? Mas alguém quer tirar a dúvida, gente? É tipo ponto invisível, é isso mesmo, Renata, é isso mesmo. Ponto invisível. Alguém? Oi, Natália. Oi, pois não. Eu fiquei, assim, um pouco chateada com a minha pesquisa. Porque essa primeira parte aí que eu li, você falou que não é bem isso, né? Então não deu tempo de ver. Não é questão de que não era, é só tomar um pouco de cuidado na leitura, porque o que ele está falando ali, que a primeira etapa da exeres, não, eu entendi, não está incorreta, só para ficar atento na hora da leitura. Mas não é essa a primeira, né? Hã? Mas só que não é essa a primeira etapa. Não é isso. Não, mas não está incorreta, só para vocês entenderem, para não confundir, Renata. Não é que assim, ele falou assim: a primeira etapa da exérese seria a anestesia. Realmente, você não vai fazer a retirada de algo do paciente, ou que seja um cisto, tal, sem anestesiar primeiro. Então, está explicando ali que primeiro você deve anestesiar o tecido, as adjacências, para depois remover ali o cisto.
Então, assim, só a leitura para não confundir um pouquinho com o que é o conceito, tá bom? Mas não está incorreto, não está incorreto, tá? Agora, sim, ficou claro para vocês, pessoal, quais são os tempos? Aí, quem pode falar para mim qual o primeiro tempo cirúrgico? Eu posso. Qual o primeiro tempo cirúrgico? Por favor, se quiserem aí. Eu posso. Pode falar, então. Dierese. Isso, exatamente. Então, a gente tinha um vídeo aqui, depois o vídeo da Simone, né, Simone? Quanto tempo que é o vídeo, Simone? Só para eu... Quase 9, se não me engano. Quanto 8 e tempo? pouquinho. Hã? Quase 9. 9 minutos? Tá. Mas Vocês ele acham melhor, explica melhor a gente certinho colocar no os chat, então? tempos. Então, é porque ela fala bastante. Tipo, não tem muita foto que ela coloca, entendeu? É mais os conceitos mesmo. Isso. Tá. Então, você pode colocar aqui no chat, para quem quiser assistir depois, para dar uma repassada, tá? Você faz a gentileza? Na parte do portal que você falou, eu postei lá também junto com o meu pai. Já tô lá, beleza. Então, gente, vocês dão uma olhadinha nos 2 vídeos que a Camila colocou e o vídeo da Simone também, tá? Depois também vou assistir, se tiver alguma coisa que não tá muito claro, a gente complementa. Mas aí, voltando, então, primeiro tempo cirúrgico de diérese, qual que é o segundo, gente? Hemostasia. Hemostasia, muito bem, hemostasia, perfeito. Qual o terceiro tempo? Exérese. Exérese, qual o quarto tempo? Síntese. Síntese, ok? Então, esses são os tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia, síntese, hemostasia, exérese e síntese. Ok, gente? Então, esse era o que a gente tinha que estar estudando hoje, fazendo esse estudo dirigido. Eu queria saber se vocês querem complementar alguma coisa mais. Tranquilo? Queria parabenizar aí o trabalho de vocês, tá? Sei que foi corridinho, mas conseguiram entregar. Isso é muito legal. Só a André que teve um probleminha, mais um problema técnico. Ela fez a pesquisa dela, mas a gente vai aí, tá? Depois contemplando aí o trabalho dela amanhã, tá? Ok, gente?